A jornada de José, da inveja ao perdão. Em terras bíblicas, onde a fé se entrelaçava com a história, viveu José, um jovem pastor amado por seu pai, Jacó. José não era apenas um pastor comum. Ele era um sonhador, alguém que via além do horizonte e acreditava em um futuro moldado por suas visões. Sua vida, narrada no livro de Gênesis, é uma tapeçaria rica em reviravoltas, sonhos e perdão. Cada capítulo de sua história revela uma nova camada de desafios e triunfos, tecendo uma narrativa que ressoa através dos séculos. José, o 11º filho de Jacó, despertava a inveja em seus irmãos. Sua habilidade de interpretar sonhos e a atenção especial que recebia de seu pai só aumentavam o ressentimento entre eles. A predileção do pai, expressa através de um belo manto multicolorido, inflamava o ciúme em seus corações. Este manto não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de amor e favoritismo que os irmãos de José não podiam suportar. A inveja, emoção amarga e corrosiva, plantou a semente da discórdia. A cada dia, o ressentimento crescia, alimentado por sonhos que José compartilhava, sonhos que previam sua ascensão e a submissão de seus irmãos. Os irmãos de José, incapazes de conter o veneno que lhes corroía a alma, conspiraram contra ele. Decidiram que a única maneira de se livrar de sua presença incômoda era vendê-lo como escravo. Vendido como escravo, José foi levado para o Egito, distante de sua terra natal e da segurança da família. A jornada para o Egito foi longa e árdua, marcada por incertezas e medo do desconhecido. No Egito, José enfrentou a solidão e a injustiça. Foi acusado falsamente e lançado na prisão, onde passou anos de sua vida. No entanto, mesmo nas profundezas da prisão, ele não perdeu a esperança. Sua fé, porém, permaneceu inabalável. Ele acreditava que Deus tinha um propósito maior para ele, mesmo quando tudo parecia perdido. Em meio às provações, ele se agarrou à esperança e à crença em um Deus que via suas lágrimas e ouvia suas preces silenciosas. José sabia que sua fé era a chave para superar qualquer adversidade. A vida de José é um testemunho poderoso do poder do perdão. Ele não permitiu que o ódio e o ressentimento envenenassem seu coração, mesmo quando teve a oportunidade de se vingar. Anos depois, quando seus irmãos, famintos e desesperados, curvaram-se diante dele, governador do Egito, José escolheu perdoar. Ele reconheceu que tudo o que havia acontecido fazia parte de um plano divino. Abriu seus braços e os acolheu com compaixão, reconhecendo que a mão de Deus estava presente em cada passo de sua jornada. José entendeu que o perdão era a única maneira de curar as feridas do passado e construir um futuro melhor para todos. Os feixes se curvam. O primeiro sonho premonitório de José. Certa noite, enquanto dormia sob o manto estrelado do céu noturno, José, um jovem pastor, teve um sonho que mudaria o curso de sua vida para sempre. José teve um sonho singular, um sonho que parecia mais real do que qualquer outro que ele já havia tido. No sonho, ele e seus irmãos trabalhavam nos campos, amarrando feixes de trigo dourado. Era um trabalho árduo, mas eles estavam acostumados a isso. De repente, o feixe de José se ergueu, imponente, destacando-se entre todos os outros. Enquanto os feixes de seus irmãos, como que por um comando invisível, se curvavam diante do seu, como se reconhecessem sua superioridade. Ao acordar, o jovem pastor sentiu um aperto no peito. O sonho era tão vívido que ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás dele. Intuitivamente, ele sabia que o sonho carregava um significado profundo, algo que transcendia o simples ato de amarrar feixes de trigo. Era como se o sonho fosse uma mensagem cifrada, uma profecia que ele precisava decifrar para entender seu verdadeiro propósito. Compartilhou a visão com seus irmãos, na esperança de que eles pudessem ajudá-lo a entender o que aquilo significava. Mas, ao invés de apoio, encontrou expressões de surpresa e preocupação.
Seus irmãos não viam o sonho da mesma forma que ele. A reação dos irmãos foi imediata e violenta. Eles não conseguiam esconder a raiva e o choque que sentiam. A inveja, adormecida sob a frágil máscara da fraternidade, despertou com força total. Eles não podiam aceitar a ideia de se curvarem diante de José. "Acaso reinará sobre nós?" perguntaram com desdém, suas palavras envenenadas pelo ressentimento e pela inveja. As palavras de seus irmãos eram como facas, cortando fundo no coração de José. Ele não tinha intenção de se colocar acima deles, mas o sonho parecia dizer o contrário. O sonho, ao invés de unir, cavou um abismo ainda maior entre eles. A distância emocional entre José e seus irmãos crescia a cada dia. O primeiro sonho de José, como um raio premonitório, prenunciava sua futura grandeza. Era um vislumbre do que estava por vir. Um futuro que ele ainda não podia compreender totalmente. Mal sabiam seus irmãos que, em breve, se curvariam diante dele, não por escolha, mas por necessidade. Não nos campos de Canaã, mas em terras estrangeiras, onde a fome e o desespero os forçariam a buscar ajuda. Sob o peso da fome e do desespero, eles se veriam obrigados a reconhecer a grandeza de José, o irmão que um dia desprezaram. Astros celestes em revolta. Um segundo sonho e a ira crescente. O tempo, em sua dança incessante, teceu novos acontecimentos na vida de José. Cada dia trazia consigo uma nova surpresa, um novo desafio e uma nova lição para o jovem pastor. Certa noite, o jovem pastor foi novamente visitado por um sonho revelador, ainda mais vívido e perturbador que o primeiro. Este sonho parecia mais real, mais intenso, como se os próprios céus estivessem tentando lhe enviar uma mensagem urgente. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. A grandiosidade da visão era inegável, e José sentia que algo muito importante estava sendo revelado. A ousadia da imagem, a reverência dos astros celestes a um simples mortal, encheu o coração de José de espanto e apreensão. Ele se perguntava o que poderia significar tal visão e por que ele, de todas as pessoas, estava sendo escolhido para recebê-la. Ele compreendia a linguagem simbólica dos sonhos, a profunda conexão com o reino espiritual, e sabia que aquela visão não era mera ilusão. José sentia que estava sendo guiado por uma força maior, algo além de sua compreensão. Compartilhar o segundo sonho com seus irmãos foi como lançar brasas sobre a palha seca. Ele sabia que seus irmãos já estavam ressentidos com ele, mas sentia que precisava compartilhar a visão, na esperança de que pudessem entender a importância do que ele havia visto. A fúria deles, antes contida, explodiu com a força de um vulcão em erupção. A inveja e o ressentimento que já sentiam por José agora se transformavam em ódio puro e incontrolável. "Acaso seremos teus servos?" vociferaram, cegos de ódio e inveja. A ideia de se curvarem diante de José era insuportável para eles, e suas palavras eram carregadas de veneno. Jacó, o pai, repreendeu José com brandura, mas a semente da dúvida se instalou em seu coração. Ele amava seu filho, mas não podia ignorar a inquietação que os sonhos de José estavam causando na família. Afinal, que significado teriam aqueles sonhos? Jacó se perguntava se havia algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia entender. Seria seu filho, o amado José, destinado a um futuro grandioso, acima de todos? A dúvida e a esperança se misturavam no coração de Jacó, enquanto ele ponderava sobre o destino de seu filho e o que os sonhos poderiam realmente significar. Atravessando fronteiras, José na terra dos faraós. O destino, conduzido por fios invisíveis, preparava um caminho tortuoso para José. A inveja dos irmãos, alimentada por cada sonho, cada revelação, culminou em um ato de crueldade extrema. José foi vendido como escravo a mercadores viajantes, destinados ao Egito. Atravessando fronteiras, José carregava consigo a dor da traição e a incerteza do futuro. Em terras estrangeiras,
Despojado de sua liberdade e identidade, ele se agarrou à fé, único refúgio em meio à tempestade. A resiliência de José, sua capacidade de encontrar força nas provações, lhe permitiu prosperar mesmo em meio à adversidade. Na casa de Potifar, oficial do faraó, ele se destacou por sua inteligência e integridade, conquistando a confiança de seu senhor. Entretanto, a sombra da injustiça voltou a pairar sobre José. Falsamente acusado, ele foi lançado na prisão, condenado a apodrecer em um calabouço úmido e escuro. Mas nem mesmo ali, no cárcere, José se deixou abater. Sua fé, inabalável, iluminava a escuridão, alimentando a esperança de um futuro melhor.